falando em contas, em orçamento, em doação, né? Falando em números que nós precisamos para viver. Renata Moretto, essa crise mexe com a economia mundial, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar sobre isso? A gente está recebendo aqui no Mulher.com o Victor Baldin, que é economista. Boa tarde, Victor. Boa tarde, Renata. Olha, a gente tem visto realmente aí, estamos falando da parte da saúde, vamos continuar a conversa com os médicos daqui a pouquinho, mas a gente tem visto nos noticiários também, todos os dias, a questão econômica dessa pandemia de coronavírus. Bolsa de São Paulo caindo, dólar lá nas alturas, as bolsas de valores no mundo inteiro também com fortes quedas. Então, a economia no mundo realmente está sofrendo com essa pandemia. Vitor, eu queria começar exatamente nesse ponto. A gente vê essas notícias, as bolsas caindo, aí a Bolsa de Valores de São Paulo para um pouquinho para ver se interrompe essa queda, depois volta e continua caindo. E aí o dólar é negociado a R$ 5,20. Para nós, que não somos grandes empresários, que não fazemos parte do governo, que somos pessoas normais, o que esses números influenciam na nossa vida? Vamos lá, Renata. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente que agradece. São dois pontos, né? Para tudo na vida, a gente tem um lado positivo e tem um lado negativo. Para quem exporta, né? O Brasil é um país que exporta muito, né? É um país muito produtor. Então, para quem exporta, quem está lá fora consegue comprar por um preço mais barato, né? Então, as exportações tendem a ter uma elevação nesse período. Em contrapartida, o Brasil é muito dependente de tecnologia estrangeira, né? O Brasil não tem nenhum grande polo de tecnologia, como, por exemplo, o Vale do Silício, né? Que é conhecido por grandes empresas como a Google e a Apple. Então, tudo que envolve tecnologia, como aparelhos celulares, televisão e afins, a gente tem que importar. E para isso a gente acaba tendo um custo maior com dólar nas alturas, né? Alguns medicamentos que também são importados, o Brasil acaba tendo um efeito reverso nesse sentido. Então, basicamente, para quem... eu não trabalho com dólar, tudo bem, amigo, mas você precisa comprar equipamentos, você precisa comprar remédios. Então, a tendência é que alguns itens que são importados tendem a ficar mais caros e, para quem exporta, é um excelente momento. É um momento de se produzir ainda mais para exportar e quem está lá fora acaba comprando mais barato. Mas para a maioria da população é um momento de dificuldade. Sim, para a maioria da população, sim. E aí, mesmo que não sejam esses equipamentos de tecnologia, por exemplo, existem muitos produtos aqui no Brasil que são negociados com o valor do dólar, o combustível, por exemplo. Sim. Então, se o dólar sobe, o preço da gasolina sobe, do diesel sobe, diesel subindo, os fretes ficam mais caros, é uma corrente, né? É uma corrente, mas vale ressaltar que, por exemplo, na questão de diesel, gasolina, eles dependem não só do preço do dólar, mas também como o preço do barril. E o preço do barril do petróleo está despencando. Ele chegou na mínima, eu acho que de R$ 20, se não me falha a memória, e inclusive hoje foi anunciada uma redução de preços de cerca de 13% no valor da gasolina e de 5,9% no diesel. Então, a gente vai ter provavelmente um corte em breve nos postos de gasolina. Pelo menos alguma coisa boa. Pelo menos alguma coisa. Tem que sair, né? No resto do mundo, a gente fala um pouquinho de Brasil, no resto do mundo, a economia no mundo está sofrendo com essa pandemia? Olha, Renata, sofrendo é pouco. Né? O primeiro ponto que nós devemos lembrar é que todos dependem de todos. Né? Um grande país como os Estados Unidos, que é sim um grande produtor, o Brasil, que é sim um grande produtor, a China, que é uma grande importadora e exportadora, estão todos em pânico. Né? As empresas, elas tendem a observar a tendência dos investidores e dos compradores para decidir se elas vão produzir ou não. No momento onde o conselho, a maioria das pessoas vai ficar em casa, a ideia é de que as pessoas não vão comprar, as pessoas não vão gastar. Por isso, eles acabam reduzindo o nível de produção e isso impacta diretamente no nível de empregabilidade. Então, países como os Estados Unidos, que estavam vindo numa crescente já desde 2018, eles acabam tendo uma tendência de queda nesse momento. O Brasil também, que estava se recuperando, queda nesse momento. Possivelmente o nível de desemprego vai voltar a crescer e, com isso, possivelmente a inflação. Então, não só para o Brasil, mas para o resto do mundo, o momento não é nada bom. Se a gente fala na área da saúde, que em 3, 4 meses deve ter um controle do vírus, os médicos começam a encontrar aí um caminho até para uma vacina, já já a gente vai falar sobre isso também. Na área econômica, essa recuperação é muito mais demorada.
tudo em economia é um pouquinho mais demorado, né? A reação, eu tenho conversado bastante com vários profissionais de diversas áreas, né? Mas todos com a volta em economia. A ideia é de que a tendência no país seja de voltar a crescer mais ou menos daqui a um ano, para se recuperar desse choque. Isso dentro das nossas expectativas razoáveis, né? Óbvio, sempre tem o otimista e o pessimista, né? O pessimista já acredita para 2 anos e o otimista é algo em torno de 6 meses. Mas faço uma pequena ressalva. O momento no país é bom para os negócios, tá? Uma vez que as indústrias, elas pararam de ter medo do mercado em si. Passado essa pandemia, passado esse problema com o vírus, aí sim o Brasil vai voltar a crescer, vai começar a se estabilizar, mas para que os efeitos sejam anulados, mais ou menos um ano. Bom, a gente está falando de grandes empresas, dos empresários, de quem exporta, de quem importa. E quando a gente fala do pequeno comerciante, daquela pessoa autônoma que tem um negocinho dela, motoristas de aplicativos, por exemplo, também, que tem crescido muito no país. Sim. Como é que fica a situação deles agora? Como é que eles pagam as contas? Essa é a verdade, né? Porque o país está parado. É uma resposta difícil, mas vamos lá. Quando a gente observa a situação dos autônomos, essas pessoas que não estão, primeiro, acostumadas a se planejar financeiramente, né? As pequenas empresas dificilmente têm caixa para mais de 3 meses. Esse é um ponto que, vale ressaltar, é problemático no Brasil. Mas, a princípio, quem conseguiu guardar um dinheiro, que eu falo sempre, de ter a sua reserva de emergência, seja para a empresa ou para a pessoa física, esse é o momento de usá-lo, né? Mas sim, é um momento muito difícil, é difícil de prever como essas pessoas vão conseguir se virar nesses momentos, mas o que eu consigo adiantar é que bancos e instituições financeiras, de modo geral, estão prolongando os prazos de pagamento e existe uma movimentação até do próprio governo federal em ajudar essas pessoas, né? Como, por exemplo, hoje, se não me engano, com o estado de calamidade aprovado no Brasil, a questão orçamentária do país, o governo conseguiu liberar para as pessoas que são autônomos, pequenos comerciantes, né, que tenham direito a um valor aproximado do Bolsa Família. Isso vai atingir cerca de 11 milhões de pessoas. Então, a ideia até do próprio governo é de ajudar, de auxiliar essas pessoas. É difícil de responder se esse valor vai ser o suficiente para conduzir nesse momento difícil, mas essas providências estão sendo tomadas. No caso do público do Mulher.com, tem muitos artesãos que assistem o Mulher.com e trabalham com esses pequenos negócios, pessoas que cozinham, né? Então trabalham também com essa questão de comida, às vezes tem até um restaurantezinho, que agora o movimento também Sim. deve ter caído. Como é que essas pessoas e até quem conhece, né, outras pessoas de baixa renda podem ter acesso a essa ajuda do governo? Já foi detalhado como vai ser esse plano? Alguns detalhamentos já foram colocados em pauta por alguns jornais, mas ainda falta muita coisa a ser explicada. Mas aí a minha dica para quem está nesse momento difícil, para quem está acostumado a produzir em casa, para quem tem um pequeno negócio, é investir em entregas, né? As entregas por aplicativos, por exemplo, como o Rappi, Uber e afins, têm crescido muito, cerca de 41% desde o começo do surto aqui no Brasil. Então, a minha dica é para que essas pessoas continuem produzindo sob as suas encomendas e que ofereçam um serviço de entrega através de motoboys ou de aplicativos terceirizados. Isso vai ajudar em muito, com certeza, essas famílias que dependem e que têm esses pequenos negócios. E se não teve jeito? As contas no mês não estão fechando, porque eu dependo aí do meu negócio, da minha loja que fechou, os shoppings em muitos estados brasileiros estão fechando, o comércio também fechando. Não teve jeito, a conta não fechou. Qual é a melhor alternativa? Pegar um empréstimo, cheque especial, cartão de crédito, a que eu recorro? Vamos lá, dê preferência a empréstimo, tá? Porque os juros do empréstimo, a taxa mensal, eu sempre falo para as pessoas observarem o custo efetivo total, que é o CET, que tem em qualquer planilha que você pegue, por exemplo, um contrato de empréstimo, ou então quando você observa no aplicativo do seu banco. Vai estar escrito lá isso? Vai estar escrito, CET, que é o custo efetivo total. Uhum. Nesse custo efetivo total está considerado o IOF, os impostos e a taxa de juros real do empréstimo que você está tomando. Ou no caso, por exemplo, para efeito de comparação, as pessoas têm o famoso LIS, né, que é o limite da conta. Gente, não utilizem o limite da conta. Ele, na maioria das vezes, ele é muito superior, cerca de 3 a 4 vezes superior ao valor de um empréstimo. Isso em termos de juros mensais. Então, a ideia é que as pessoas peguem um empréstimo, procurem qualquer banco, tá? São muitos bancos que vão te oferecer, mesmo você não tendo conta. Bancos digitais tendem a ter uma taxa de juros menor, tá? Cerca de 15% a 20% menor do que bancos físicos, como o Santander,
Bradesco Os e bancos afins, tradicionais os que nós bancos estamos tradicionais que nós acostumados. estamos acostumados. E pegue um empréstimo apenas o suficiente para passar no período aí de 60 dias, né, que vão ser os períodos mais difíceis que a economia vai sofrer. Evite, então, cheque especial, Evitem cheque evite cartão especial. de crédito, porque os juros são infinitamente maiores. Vitor, chegou uma pergunta aqui. Aliás, você pode mandar a sua pergunta para a gente pelo telefone 19 3871 9620. Pode mandar também pelas redes sociais do Mulher.com. Vai lá, Mulher.com Oficial no Facebook e no Instagram. E também pelo YouTube. Nós estamos ao vivo pelo YouTube da Rede Século XXI, que é o youtube.com/Rede Século XXI. Você pode deixar sua pergunta lá para o Vitor, para os nossos médicos também, que nós vamos tentar repassar a maior parte das perguntas para você tirar todas as suas dúvidas sobre o coronavírus. No YouTube, Vitor, chegou uma pergunta para você da Glorinha Alencar e ela faz a seguinte pergunta: os aposentados não precisam ir à agência do INSS para fazer a prova de vida? Não, não precisa. Foram liberados hoje, inclusive. Essa notícia é recente. E, na maioria das situações, eles estão dispensando até a análise médica, né, o parecer médico para dar o benefício. Então, pelo menos por 120 dias, decreto do governo aprovado, não vai ser necessário prova de vida e nem análise médica. Glorinha, obrigada pela sua pergunta, espero que tenha ficado claro. Aliás, acho que a gente pode até falar mais sobre aposentados. Teve outro decreto do governo também em relação à antecipação de 13º dos aposentados. Não só dos aposentados. Em alguns casos, como por exemplo pessoas que têm algum tipo de deficiência, foi antecipado o 13º e as duas metades, né? Porque geralmente é uma metade em agosto e a outra mais para o fim do ano, mais ou menos novembro ali, depende um pouco da sua data. Mas foi antecipado e todos esses benefícios vão ser pagos até o fim de junho. Tá? Então, ainda esse semestre vai ser pago e antecipado esses valores. É um estímulo que o governo está dando, né? São cerca de 150 bilhões de reais que vão ser antecipados à economia para tentar enfrentar esse momento difícil que o Brasil está passando, o Brasil e o mundo. Também teve decreto em relação ao FGTS. FGTS também, a mesma regra. Vão ignorar os aniversários e ainda esse semestre vai ser liberado. Isso ajuda a dar um respiro para a economia. Ajuda a dar um respiro. Para as pessoas, né? Para a população. Para a população de modo geral. E a ideia é que, nesse momento, até por recomendação do próprio governo, para que as pessoas não saiam de casa, utilize os aplicativos de entrega para facilitar, não só de supermercados, de comida de modo geral e outras empresas. Alguma dica aí para a população que está assistindo a gente passar por esse período e não sofrer tanto com o dinheiro no bolso? Vamos lá, difícil, né? Mas, a princípio, a ideia é não se desespere, não compre coisas em excesso. Você não precisa ir ao supermercado e acabar com o estoque do supermercado. Isso é importante. Seja do que for, seja de álcool em gel, seja de papel higiênico. Gente, calma. Grandes mercados não vão parar, eles vão sim operar com restrição, mas eles não vão parar. Essa ideia vem, inclusive, do governo federal, para não causar uma crise ainda maior. E os órgãos de produção, como os grandes agricultores, já informaram que também não vão parar. Vão operar com horário restrito, com menos funcionários, mas não vão parar. Então, as comidas vão continuar chegando às prateleiras, os produtos vão continuar chegando às prateleiras. Sem desespero, não compre em excesso. Compre o padrão, porque você faça a sua compra do mês, mas sem exageros. Sem pânico. Sem pânico. Obrigada, Vitor, pela participação. Volte sempre. Eu que agradeço. Tenham todos uma boa tarde. Obrigada.